Muito bem, patriotas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal TV Brasil na Net. Eu, Ciro Moreira, um patriota raiz. Quero dar a todos vocês as boas-vindas e agradecer a audiência de vocês aqui no canal. Eu vou dizer para vocês que o pau quebrou lá no Supremo Tribunal Federal ontem. Teve uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes e o doutor Jeffrey Chicchini, advogado aí, né, do Felipe Martins, que era um dos ex-ajudantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está envolvida nesse processo da trama golpista, e o doutor Jeffrey Chicchini. Realmente, pessoal, foi de tirar o chapéu o que esse advogado ele fez nessa audiência aí, que deixou Alexandre de Moraes. Olha, o Alexandre de Moraes ficou pé da vida. Vamos ver essa matéria com o pessoal da TV Auriverde. Vamos ver. Porque a audiência começou a perguntar se Jeffrey Chicchini ia passar por aqui. Hoje mandei Where is Jeffrey? Automaticamente já me respondeu. Chicchini, mais uma vez, obrigado por conversar conosco. Entendo duas questões pontuais. A primeira, já falando sobre essa decisão da Procuradoria-Geral da República de Gonê. Era meio que favas contadas. Nenhuma grande novidade nesse sentido, né, Chicchini? Bom dia, obrigado mais uma vez por aceitar estar conosco. Grande Pitoli, meu amigo, quando você me falou que o chat estava me chamando, eu falei, eu não posso dizer não pro chat do Pitoli, né? Eu jamais vou falar não. E é verdade, dá uma volta pelo chat lá que você vai ver que é verdade, viu? Fico lisonjeado, pelo amor de Deus, obrigado pelo carinho. Jamais vou falar não para você, Pitoli, para essa audiência maravilhosa que tem espaço reservado no meu coração. Pitoli, nada de novo, repetiram aquilo que está na denúncia e cometeram inúmeras falhas, inúmeros erros. Agora, Pitoli, tem uma coisa especial. Desculpa que eu tô ruim da garganta, gente. Eu peço desculpa pra vocês. Eu não sei, acho que eu gritei um pouquinho ontem demais. Depois eu quero saber a história do microfone lá, Chicchini. Depois eu já te conto. E, pô, minha garganta tá ruim hoje, gente. Ar-condicionado, grito, não soma bem. Uma coisa que ninguém percebeu das alegações finais do Mauro Cid, Pitoli, é que o Mauro Cid perdeu a delação, tá? As pessoas não estão se atentando a isso. Tecnicamente, o Cid não é mais um delator. Ninguém vai divulgar, Mauro Cid perdeu a delação. Mas eu falo aqui para vocês, Vitória, Mauro Cid não é mais um delator. Mauro Cid tem apenas uma confissão. Pensa num cara que caiu do cavalo. E não foi falta de alertar. Quantas e quantas vezes eu falei, Mauro Cid, você é um traidor da pátria, você é um traidor do Brasil, e você vai ser vomitado pelo sistema e vai pra cadeia junto com aqueles que você tá delatando. Quantas vezes eu falei, Pitoli, o Mauro Cid foi induzido a erro, ele foi iludido, se não torturado, sabemos. Prometeram para o Mauro Cid que ele teria o perdão judicial. Falaram-me assim, Mauro Cid, você vai ser perdoado se você for nosso X9. O que eu tenho que falar? E ele contou um monte de mentira. Ele criou fatos, ele acusou falsamente inocentes, ele prejudicou a vida de inocentes, ele desgraçou o país. Ele desgraçou a vida de muitas pessoas inocentes com informações falsas, com a promessa de que seria perdoado, ou seja, não vai preso e vai continuar militar. Sabe o que veio das alegações finais da PGR ontem? Mauro Cid, você vacilou muito com a gente, nós te agradecemos. Ele diz assim, nós agradecemos, Mauro Cid, a tua ajuda, o teu empenho, mas você vai tomar 32 anos de prisão, Mauro Cid. Então, olha, Mauro Cid, a PGR pediu 32 anos de cana pro Mauro Cid. 32 anos de cana pro Mauro Cid, a PGR pediu. Mauro Cid foi vomitado pelo sistema. Ele não é um delator. Não cumpriram a palavra com ele. Tudo que ele disse continuou sendo usado pela PGR. Olha isso. Tudo que ele disse continua sendo usado pela PGR. A PGR cita todas as falsas acusações do Mauro Cid. Tudo. E mete 32 anos nele. Ou seja, se o Mauro Cid tivesse falado a verdade desde o início, sabe qual seria a consequência? Todo mundo absolvido. Porque a verdade prevaleceria. Agora, com as mentiras do Mauro Cid, o Ministério Público pede a condenação de inocentes e, inclusive, a do mentiroso, Pitoli. Chicchini, isso mostra o seguinte, nesse caso, a única fonte de informação que era a delação, a colaboração do Mauro Cid, que teoricamente é recheada de mentiras, essa colaboração, só serviu para condenar, nada mais, é isso, né? Ontem eu saí da audiência, a audiência terminou, era umas
9h30, 10 horas da noite, terminou a audiência. Pitoli, eu fui direto jantar, porque eu não almocei. Eu parei pra pensar, falei, cara, o que aconteceu nessa audiência hoje? Eu tava com o sentimento de que o Mauro Cid tava se vingando da acusação. Pitoli, ele respondeu cada coisa pra mim que ele nunca tinha dito. Ele falou pra mim que a minuta do golpe que a PGR tá usando não é a minuta do golpe verdadeira. Ele falou pra mim. Ele falou pra mim que aquela minuta não é a minuta do golpe que a denúncia coloca. Ele falou pra mim que não houve planejamento de trama golpista, que a minuta que o Felipe Martins mostrou na reunião não era a minuta definitiva, que nunca houve uma minuta definitiva, que nenhuma minuta foi assinada. Ele acabou com a acusação. E eu pensei comigo, cara, o que aconteceu? Será que o Mauro Cid respondeu essas perguntas pra mim porque nunca foi perguntado? Eu parei pra pensar assim, será que nunca ninguém perguntou as perguntas que eu fiz? Porque as respostas que o Mauro Cid me deu, se ele tivesse dado essas respostas para o delegado, nunca ninguém teria sido processado, Pitoli. Eu perguntei pra ele, Mauro Cid, pera lá, põe na tela, excelência. Daí o juiz colocou na tela. Essa minuta aqui, que tá processando o Bolsonaro, que tá processando o Felipe Martins, essa minuta não é a minuta do golpe? Ele falou, não, essa não é a minuta. Mas eu falei, mas Mauro Cid, você falou isso pro delegado? Falei. Mas botou no papel? Eu falei pro delegado que essa não era a minuta. Você imagina, Pitoli. Mauro Cid, perguntei pra ele, houve planejamento de golpe? Ele, não. Houve tentativa de golpe? Não. Ele estava se vingando da acusação ontem. Aí, eu termino de jantar, quando eu vejo, eu recebo no meu celular, próximo, que já era próximo à meia-noite, né? Alegações finais da PGR. Mauro Cid tomando 32 anos. Provavelmente ele já sabia que o sistema tinha vomitado ele. Ele foi na audiência e botou para baixo a verdade. Botou para baixo a acusação. Castelo de Areia desmontou. Tarde demais, Chiquini? Tarde demais? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde demais, né? Tem a sentença ainda, né, Pitoli? Agora eles vão usar o que ele já disse, porque o problema é o seguinte, Pitoli, nós temos um problema. Eu tô no núcleo 2. O problema agora é o seguinte, o que ele respondeu para mim no núcleo 2 ser usado no núcleo 1. Então agora vai ter que ter expertise do núcleo 1 de importar tudo que ele respondeu para mim pro núcleo 1. Veja, até agora eu não vi a imprensa tradicional divulgando essas coisas. Eu gravei um vídeo nas minhas redes sociais narrando ali um pouco do resumo do depoimento do Mauro Cid ontem, porque eu sabia que a imprensa tradicional não ia divulgar. Por isso, inclusive, que eu aceitei o convite do Pitoli de vir aqui na Auriverde. Jamais iria negar esse pedido, porque aqui é um canal que o Brasil vai ter acesso à verdade. A audiência ontem foi sigilosa, nunca ninguém verá, provavelmente, esse depoimento do Mauro Cid que ele deu ontem para mim. Por isso que eu falo para vocês, gente. Mauro Cid respondeu exatamente isso para mim, que não houve tentativa de golpe, não houve plano de golpe, que a minuta não é aquela. É inacreditável, mas a gente não vai ver a imprensa divulgar isso. Mas saibam, brasileiros, ontem o Mauro Cid disse para mim, das minhas perguntas, que não houve tentativa de golpe. Chiquini, Cláudio aqui tem uma pergunta para você. Pois não, Cláudio? Muito bem, pessoal, eu vou dar aqui uma rápida parada, beleza, pessoal? Uma parada bem rapidinha mesmo. Eu quero pedir para você que está aqui acompanhando essa notícia no canal, para você deixar aqui o seu like. Eu vou voltar aqui ainda com o Dr. Jeffrey Chiquini e também com o pessoal do TV Auriverde para a gente entender essa matéria, beleza? Que é uma matéria de ponta, uma matéria excelente, e você vai ver que agora sim, pessoal, agora você vai ver, para finalizar essa matéria, que realmente lá no Supremo Tribunal Federal, realmente o pau quebrou. Vamos ver. Bom dia, Chiquini. Prazer falar com você novamente. Satisfação, meu irmão. Lembrando o que você falou, e só para reforçar mais uma vez a importância histórica de que o Mauro Cid entra para a história como um grande traidor. Na Inconfidência Mineira, 1789, Joaquim Silvério dos Reis entrou para a história como grande delator da Inconfidência Mineira, porque no dia 11 de abril daquele ano ele fez uma carta de delação falando sobre o golpe dos inconfidentes que queriam implantar a república reclamando dos impostos. Então a derrama, né, que era 20%, a gente está com 30 e tantos hoje. Então a história vai mesmo pegar Mauro Cid como o Joaquim Silvério de 200 anos atrás. Ontem, quando você fez essas perguntas em plena sessão, o ministro Alexandre de Moraes pelo menos esboçava alguma sinal externo de
descontentamento ou ele segue supremo, tranquilo, pensando o seguinte: eu não estou nem aí para o que a defesa está falando, porque a sentença já está pronta faz muito tempo e eu vou desconsiderar tudo isso. Como é que você sentiu esse aspecto? Então, o ministro ele conduz a audiência, doutor, daquela forma do sistema presidencialista, que você tem que fazer as perguntas para ele e ele repassa ao Mauro Cid. Então, por diversas vezes eu tive que ir refazendo as perguntas, porque elas iam sendo filtradas e repassadas para o delator de forma diferente de que eu perguntava. Mas chegou um certo momento que a conversa já estava longa, já começou a fluir, e aí a verdade começou a aparecer, ele começou a vomitar a verdade, daí o ministro deixou rolar e ouviu atentamente tudo que o Mauro Cid disse. Se for um processo sério, Felipe Martins está absolvido. Literalmente. Então, olha, você não sabe o que aconteceu ontem. Então me conta. Uma pergunta que eu fiz pro Mauro Cid. Você não tem ideia. Fala. Começa a audiência, a primeira pergunta que eu faço pro Mauro Cid é sobre a viagem. Aí eu pergunto pro Mauro Cid, põe na tela. Põe esse documento na tela. Mauro Cid, que documento é esse? Ah, esse daí é um documento provisório de passageiros que iam para os Estados Unidos. Eu falei, como assim provisório? Não, esse é o documento provisório, não é o definitivo. Eu falei, o que é o documento definitivo? Não, o documento definitivo é quando já está certo quem vai viajar e a gente publica em diário oficial. Eu falei, tá, o documento definitivo tinha o nome do Felipe Martins? Não. O documento definitivo dos passageiros que iriam viajar para os Estados Unidos em dezembro com o Bolsonaro não tinha o Felipe Martins? Não. Foi publicado em diário oficial? Foi. Ou seja, Pitoli, o Choro, o delegado da PF, usou um documento provisório que tinha o nome do Felipe Martins para pedir a prisão do Felipe Martins. Meu Deus. É um documento definitivo que foi publicado em diário oficial. Aí eu perguntei pro Mauro Cid, Felipe Martins viajou para o exterior junto com o Bolsonaro? Ele me respondeu, não, o Felipe Martins não viajou junto. Eu falei, mas você já falou isso para alguém antes? Ele falou, nunca ninguém me perguntou. Bastava o delegado ter perguntado para o delator, o Felipe Martins viajou com o presidente? Que ele teria dito, não. Bastava o delegado ter pego a lista definitiva que está em diário oficial, que não teria o nome do Felipe Martins. Mas eles usaram a lista provisória. Sabe o que está muito claro? Pensar o Felipe Martins, prender o Felipe Martins, para deixá-lo atrás das grades até que ele não aguentasse a pressão e fosse um delator junto com o Mauro Cid. Ficou muito claro. Sobre a minuta do golpe, eu botei a minuta na tela e eu falei, Mauro Cid, essa é a minuta? A acusação fala que é essa. Ele falou, não, essa não é a minuta. Eu falei, Mauro Cid, é a primeira vez que você está falando isso? Ele falou, não. Eu falei, o delegado te perguntou dessa minuta? Perguntou. Quando que ele te perguntou? Não, o primeiro depoimento que eu dei, eles me mostraram essa minuta, eu falei que não era essa. Mas essa é a minuta que há 2 anos processa Bolsonaro e Felipe Martins. Dele, mas não é essa. Ou seja, a tal da minuta não existe nos 78 terabytes. Então, olha, é um processo com 78 terabytes. Sabe o que é isso? Eu fiz uma brincadeira no chat GPT, eu pedi pro chat GPT. Converta 78 terabytes para mim em folhas. Ele converteu, ele falou que dá 1 bilhão de folhas. Aí eu falei assim, se eu ler 1 bilhão de folhas a cada segundo, quantos anos eu demoro para ler? 30 anos. Isso é um absurdo. Em vídeo você falou pra mim 17 mil anos, né? Em vídeos, né? Um negócio assim. Ele falou pra mim, não tem a minuta do golpe. Pois não, Claudio. Pingou. Jeffrey, isso tudo de produzir, entregar para vocês 70 e tantos terabytes, isso aí de usar a lista provisória, isso aí não pode caracterizar o crime tipificado no artigo 347 do Código Penal, que é fraude processual? A fraude processual seria se essa documentação não fosse verdadeira, né? Mas usar uma documentação que não é a verdadeira, a final, como o delegado utilizou, mas... Essa documentação que foi utilizada para prender o Felipe Martins abuso de autoridade e fraude processual. Usaram um documento que não é falso. 2 vezes usaram o documento que não é falso. Porque o caminho tá aí, né? Na hora que eles preparam o bolo, que eles fraude mudam processual. Usar o documento provisório, que não é o verdadeiro, o definitivo, para prender o Felipe Martins é fraude processual. Usar uma minuta, que o Mauro se disse que não é a minuta do golpe, para processar... fraude processual. Foi o que aconteceu aqui. O processo é exatamente isso. A minuta não é a minuta,
o documento da viagem não é a viagem. É absurdo. Chiquini, e a história do microfone? A história do microfone é assim. Você vê como que a imprensa é, né? Só divulgaram isso. Divulgar que o Mauro Cid falou que não teve trama golpista, que aquela não era minuta, isso não divulgaram. Você vê como que são as coisas, Vitória? Eles não divulgam, selecionam. Não, eu acho que também numa nítida iniciativa de te complicar. Numa nítida iniciativa de... Sim, eu sei, a gente vive isso todo dia, né? Mas é só para mostrar como a imprensa joga, né? É que o Chiquini vem no Pitole, não vai na imprensa tradicional, né? Aliás, eu te vi falando que a imprensa tradicional, você deu um nó na cabeça da turma lá, né? Eu vi. Ei, Vitória. Quer mentir pra mentiroso, né, cara? Esse ditado, porra, quer mentir pra mentiroso? Ei, Vitória, mas brincadeira à parte, né? Aí foi assim, não, falando sério agora. Eu tinha várias questões preliminares de mérito, tá? Perfeito. Termo técnico. O que são questões preliminares de mérito? São questões que têm que ser solucionadas antes de iniciar a audiência. Então eu começo fazendo várias questões de ordem. O bate-boca chega quando eu falo a seguinte informação. Ministro, há 4 dias me foi fornecido 78 terabytes. Eu não tenho como analisar, humanamente impossível analisar 78 terabytes. Então eu peço que cancele a audiência. Tá? Aí ele falou, doutor, não se preocupa porque eu analisei os 78 terabytes e não tem nada relevante ali. Eu falei, aí eu falei, tá, tudo bem. Mas eu preciso ver o que é relevante ou o que não é para a defesa. Não, e é relativo, né? Pode ser relevante para ele e não ser para você. A democracia tem sido relativa, né? Exato. A democracia é relativa, pode ser que 78 terabytes... Ele falou, doutor, não tem nada de relevante nesse 78 terabytes. Eu falei, tá, mas eu quero olhar. Eu tenho que dizer o que é relevante e o que não é relevante para mim. Aí ele mutou meu áudio e falou aquela frase, enquanto eu falo, você fica quieto. Né? E segue sendo uma defesa descartável, óbvio que eu não aceito autoritarismo, óbvio que eu liguei o meu áudio, continuei fazendo as questões de ordem que tinha que fazer, mas isso não foi divulgado. Muito bem, então, pessoal, eu quero agradecer demais todos vocês que ficaram comigo aqui até o final do vídeo. E eu falei para vocês, pessoal, eu avisei que esse vídeo ia valer muito a pena, porque através desse vídeo você pode ter aí uma noção de como foi essa audiência, já que é proibido gravar, televisionar. Então as imagens provavelmente você não vai ver. Então o advogado Jeffrey Chiquini trouxe aqui, expôs um pouco do que aconteceu com relação aí ao ex-ajudante de ordem, né, o Mauro Cid, que infelizmente deu mais uma canelada, né? Mauro Cid, que cada vez ele fica mais enrolado nessa história aí, mais enrolado que fumo de corda, como dizia meu avô, que Deus o tenha. Muito bem, pessoal, eu estarei de volta aqui no canal com mais notícia para vocês, mas por hoje eu só quero pedir para você deixar o seu like no canal e também deixar aqui a sua opinião, porque isso sim é muito relevante para nós. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou embora, deixo a todos um grande abraço e eu vou, mas eu volto. Tchau.